Chegamos a mais um capítulo do livro de Isaías, o capítulo 59, e o tema, um tema bem prático, o povo seria salvo do cativeiro da Babilônia se, 3 pontinhos. De acordo com esse capítulo, se o povo praticasse o que ensina esse capítulo, vocês acham que eles teriam ido para o cativeiro de Babilônia ou não? Eles não iriam para a Babilônia se não existisse esse capítulo, porque esse capítulo existe porque eles certamente iam ser levados para a Babilônia. O interessante esse capítulo está endereçado a crentes ou a incrédulo? Porque a gente sabe que está endereçado a Israel, né? Mas se formos aplicar para nossas vidas hoje, é um capítulo endereçado a crentes ou incrédulo? Então vou esclarecer aqui que a priori é dirigido a crentes, né? Mas há uma aplicação para o incrédulo. Por que eu digo isso? Porque esse capítulo é citado em uma das epístolas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Qual que é? Romanos 3, isso. E Romanos 3 é um capítulo extremamente evangelístico, né? E ele cita lá, pelo menos os versículos 7 e 8, né? Versículos 7 e 8 está lá em Romanos 6, aplicando para a humanidade inteira. Por isso, a humanidade inteira, lá em Romanos 3, precisa se arrepender, confessar os seus pecados e buscar em Cristo a salvação pela graça, como está ali bem claro no capítulo 3 de Romanos. Então, a priori, ele é aplicado para o crente e pode ser também aplicado para o incrédulo. Só que aqui em Isaías é aplicado para o crente, o povo crente de Israel vivia pecando. Eu sei que pensar o povo crente de Israel viver pecando, né? E aqui também eu não estou dizendo que todo o povo de Israel do tempo de Isaías era crente, certo? Sempre há o joio no meio do trigo. Mas a disciplina, como diz em Hebreus, capítulo 12, Deus só disciplina filhos. Não disciplina não filhos, ou melhor, filhos bastardos, né? Tem que ser filho legítimo para Deus cuidar por meio da disciplina. E esse capítulo 59, como todo o livro de Isaías, o assunto é o cativeiro da Babilônia, o retorno do cativeiro da Babilônia, como significando o começo de uma nova aliança de Deus com o seu povo, agora não mais somente restrito a Israel, mas incluindo todos os eleitos num só corpo, num só povo, né? Agora, isso não dá a margem
para os aliancistas crerem e ensinarem que Israel como povo não existe, certo? O que aconteceu foi que Deus abençoou um povo na aliança e manteve a aliança com Israel. Tanto é que essas promessas da aliança em Isaías, a priori, é aplicada a Israel. E hoje, olhando para trás, nós vemos que Israel ainda não desfruta, Israel como povo, ainda não desfruta da nova aliança. Eles desfrutarão da nova aliança por ocasião do reino milenial, porque eles se converterão à nova aliança na grande tribulação. Quando quem lê Romanos vai entender o apóstolo Paulo dizendo: virá de Sião o libertador e todo Israel será salvo. E aí você vai entender também Mateus 24, que fala da grande tribulação, quando Israel olhar para o céu e ver o sinal do Filho do Homem, naquela hora eles vão reconhecer Jesus de Nazaré, que eles rejeitam até hoje, como o Messias prometido em todo o Velho Testamento. Mas Israel como povo ainda não participa da nova aliança. Para eles é só promessa, para nós é fato, porque nós confiamos já em Jesus Cristo como o mediador da nova aliança. Confiamos com base no Novo Testamento, nos ensinos dos evangelhos, nos ensinos das epístolas, e como nós estamos estudando o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, e principalmente na Epístola aos Hebreus. Porque, como nós estamos vendo à noite, a Epístola aos Hebreus foi escrita para convencer os judeus convertidos a se desarraigarem de uma vez por todas da antiga aliança, porque a antiga aliança não existe mais como aliança. A aliança que Deus tem agora com Israel é a nova aliança. Isso não significa que não há ensinamento e compromisso tanto de Israel como da igreja com os princípios da antiga aliança, com os mandamentos da antiga aliança, com as promessas da antiga aliança. Eu poderia dizer aqui que quase 80% da antiga aliança são ensinos, princípios, promessas, mandamentos e doutrinas eternas. Foi quando Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele estava se referindo, na época de Jesus não existia nada do Novo Testamento. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento, que na época de Jesus se chamava Moisés e os profetas. Na época, os termos, os ensinos, as doutrinas, as promessas, os princípios da Antiga Aliança era dividido em duas partes: Moisés e os profetas. É claro que no meio ali tem os livros históricos, né? Tem os livros, tem as localizações geográficas, tudo mais. Mas o nome do conteúdo da antiga aliança, na época de Jesus, era Moisés e os profetas. Tá certo? Então, voltando aqui para o nosso tema, podemos, sim, com base no capítulo 59 de Isaías, dizer
que o povo seria salvo do cativeiro do tabernáculo se, né? Esse se, nós vamos ver agora o que significa esse se. Então, há no livro de Isaías um reiterado convite ao povo de Deus para o arrependimento. Nesse caso, ao povo de Deus de todos os tempos, né? Ao povo de Deus Israel, é o povo de Deus a igreja. Há um reiterado convite de Deus ao povo de Israel para se arrepender. O tempo todo nós lemos na Bíblia, tanto no Velho como no Novo, convite de Deus ao arrependimento, né? Porque Deus, o povo de Deus é um povo para sempre, um povo eterno. Deus não desiste do seu povo. Então, Deus está sempre reconquistando o seu povo, mediante o arrependimento. O povo estava prestes a ser levado para o cativeiro da Babilônia para uma disciplina purificadora, porque Deus já tinha determinado e, já que não tinham mudado o seu proceder, a despeito das várias oportunidades que teve, agora o profeta prescreve o modo de vida após o retorno da Babilônia e sob a nova aliança. Porque esse capítulo aqui, o alvo deste capítulo, dos ensinamentos desse capítulo, nunca foi alcançado no povo de Israel, nem antes e nem depois do cativeiro. Porque nós sabemos que quando Israel voltou do cativeiro e se instalaram novamente na terra da Palestina, o que aconteceu? Voltou tudo de novo, voltou a transgressão, né? E quando eles voltavam a transgredir, eles voltavam com tudo. O estado deles era pior do que o anterior. E o povo de Israel hoje pecam extraordinariamente, ou melhor, desastrosamente, né? Continua o mesmo, Israel não mudou, né? Apesar das oportunidades. Então, esse aqui é praticamente, em relação a Israel, um modelo de como eles vão se comportar lá no milênio, quando eles já estiverem tomando parte da nova aliança. Antes, não. Agora, com respeito aos outros participantes da nova aliança, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque já confiaram no mediador da nova aliança, então nós já estamos na nova aliança, participando, desfrutando. Então, com respeito aos outros participantes da nova aliança, esse capítulo é prático para agora. Você deve ler esse livro, esse capítulo de Isaías e assimilar, entender e colocar em prática para você não desagradar o seu Deus e não sobrevir sobre você disciplina. Porque, como diz a Epístola aos Hebreus, a disciplina de Deus é pesada. Tanto que Hebreus vai dizer lá no capítulo 10, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se você como crente, você como participante da nova aliança, for obstinado e teimar em viver uma vida desagradável a Deus, aí você vai ter que amargar o horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Israel está constantemente nas mãos do Deus vivo, é disciplina em cima de disciplina, né? Porque Israel, a promessa da aliança é para Israel, eles só não desfrutam porque rejeitaram o mediador da nova aliança. Sem um mediador, não há participação na aliança. Então, eles são da nova aliança, o pacto é com eles, o pacto de Deus é com Israel, mas eles não desfrutam. É o tal negócio, eles são felizes e não sabem. Já viu essa frase? Eu era feliz e não sabia, né? Israel é feliz e não sabe.
Quem não sabe, não desfruta, né? É como se algum de vocês aqui tivesse uma herança de bilhões de dólares em seu nome, em testamento no seu nome, e você não soubesse disso, e você estivesse aqui morando na cidade de Uberlândia, ou em qualquer cidade, sem saber que você é herdeiro de uma herança como essa. Então você vive sem desfrutar do que você é, do que você tem, até que você passa a conhecer e aceitar. Aí, nesse sentido, mais uma vez, esta é uma prescrição para todos os participantes da nova aliança, e hoje se refere à igreja. Portanto, a mensagem para o seu coração, para que você possa desenvolver em sua vida a prática do conteúdo do capítulo 59 irmãos, muitos problemas, preste atenção nessa mensagem para o seu coração, muitos problemas poderiam ser evitados em sua vida, simplesmente se você, como um crente, um filho de Deus, abandonasse o seu pecado, pois Deus está disposto a recebê-lo de volta. Então, de uma forma mais simples, se eu colocar de uma forma mais simples essa mensagem, sofremos por causa dos nossos pecados. Quer deixar de sofrer? É só abandonar os pecados. Porque da parte de Deus, Ele está sempre de braços abertos, como na história que Jesus contou do filho pródigo, a nos receber. Está escrito na Bíblia inteira que um coração contrito e compungido, Deus não despreza. Ele está sempre querendo recuperar o seu povo, recuperar os seus filhos, trazê-lo de volta à sua casa, à casa da sua amizade, da sua comunhão, da sua assistência, né? da adoração a Ele, né? Então, essa é a mensagem. Muitos problemas poderiam ser evitados em sua vida, simplesmente se você, como um crente, um filho de Deus, abandonasse o seu pecado ou os seus pecados, pois Deus está disposto a recebê-lo de volta. Essa é a mensagem. E para isso, o desenvolvimento do texto aqui vai nos dizer que o abandono do pecado começa com a convicção. Esta é a obra de Deus que Ele fielmente realiza no crente. Então, os problemas você vai vencer os problemas quando você for convencido de seus pecados. Convicção de pecados, irmãos, é o pontapé inicial para a solução, para o arrependimento. Porque a gente não pode se arrepender daquilo que você não sabe se é certo ou se é errado. Por isso que o crente tem que aprofundar no estudo bíblico, aprofundar em ouvir pregações, aprofundar em entender o que a Bíblia diz sobre o que agrada a Deus. E depois que você aprender o que a Bíblia diz sobre o que agrada a Deus, ficar atento às ações do Espírito Santo para você ficar convicto do pecado. E é isso que é assim que o capítulo 59 se inicia. O profeta começa revelando a boa vontade de Deus. Então, a convicção de pecado, assim como todo bem que nós recebemos do Senhor, está atrelado à boa vontade do Senhor. Aí, por isso, Deus manda o profeta dizer: eis que a mão do Senhor, essa aqui o pregador continua, né?
Isaías, o pregador, continua dizendo ao povo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então a iniciativa é sempre de Deus. Não é, você está sofrendo por causa do seu pecado, não é porque Deus abandonou você, foi você que abandonou Deus com as suas práticas pecaminosas, né? Com as suas transgressões, com as suas iniquidades, porque a mão do Senhor nunca está encolhida para que não possa salvar. Inicialmente eu disse que esse capítulo é dirigido principalmente aos crentes, né? Então a palavra salvar aqui não significa salvação da alma, livramento do fogo do inferno, da condenação eterna. Salvar aqui é livrar de uma encrenca, livrar de um problema, livrar de um sofrimento, salvar você de ter tantos problemas em sua vida, em sua casa, em seus negócios, em sua vida de uma forma geral, né? É salvar você. Muitos problemas poderiam ser evitados, mas não é evitado, não porque Deus não quer salvar, porque o braço dele não está encolhido, né? E os ouvidos dele não estão surdos. Ele está de ouvido atento a um coração contrito e quebrantado, pronto, convicto do pecado e disposto a acertar a vida. Então a pergunta que fica é: você que está sofrendo alguma disciplina de Deus e está sofrendo que a mão do Senhor pesa sobre o crente, você está disposto a acertar a sua vida? Se você está disposto a acertar a sua vida, aí é aquele ditado: é juntar a fome com a vontade de comer, porque da parte de Deus Ele está de braços abertos e estendido para lhe salvar dos seus problemas, com respeito à disciplina, e para ouvir a sua confissão, né? E perdoar, é claro, né? Aí a convicção de pecado, depois de revelar a boa vontade do Senhor, o próximo passo é o profeta revela também o único obstáculo a ser transposto, né? Então aí, se você está disposto a acertar, você tem que vencer esse obstáculo. O obstáculo mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Então, há um obstáculo, há uma parede, um muro entre você e Deus, chamada pecado. Então você tem que transpor, e o profeta deixa isso bem claro. E esse muro, aí o profeta começa a descrever a convicção de pecado. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Porque o Israel praticava todo tipo de atrocidades e até assassinatos, né? E os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, eles estavam contaminados com as suas práticas de iniquidade, de pecado, né? A palavra iniquidade normalmente significa sem lei, fora da lei. Eles estavam afastados da lei de Deus, né? O apóstolo João diz que pecado é a transgressão da lei. Aí eles tornaram-se inúteis. O povo de Israel vivia como inútil. Quando o crente está em pecado, ele é no mundo ele não serve, né? Ele dá mau testemunho. Ele é uma pedra de tropeço, né? Quando muito, ele é uma pedra de tropeço, mas normalmente ele é nulo, nem ata nem desata, não influencia para nada, né? Mas até se torna uma pedra de tropeço. Aí o versículo 4 até o versículo 8, nós
podemos ler o seguinte: ninguém há que clame pela justiça. Aqui o profeta está tentando convencer os israelitas, os judeus da sua época, do pecado. Aí, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos, dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma vibra. Então é assim, ou a vida dele é inválida no mundo, ou ele é um perigo para as pessoas que lhe cercam, né? Como é uma teia de aranha, para que serve, né? E ovos de cobra, serve para quê, né? Pelo contrário, é perigoso, né? Se alguém comer os ovos dela, morrerá. Então, aí continuando, as suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Versículo 7, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem andar por elas não conhece a paz. Então, quem vive pecando, estamos falando com o Filho de Deus, não tem paz. É claro que como os incrédulos já nem se diz, eles vivem pecando e não têm paz. Então, esse trecho que vai de 1 a 8, está falando de convicção de pecado, porque Deus está apelando, a minha mão não está encolhida, meus ouvidos não estão fechados, né? Então, o que resta é você olhar no espelho e enxergar, no espelho da santidade, né? E enxergar-se, enxergar os defeitos da sua alma, enxergar os defeitos, os traços corrompidos da sua alma, e se convencer: eu sou um pecador. No campo do incrédulo, o primeiro passo para a salvação é que ele reconheça que é um pecador, e que muitos acham que é um pecador, mas ao reconhecer que a convicção de pecado vai além, reconhecer que é um pecador e reconhecer também que ele não pode receber de Deus nada, começando pela salvação, que ele não pode agradar a Deus, que ele não pode praticar a justiça, como está aqui, que ele não pode viver na verdade, que ele é inútil e que ele é um perigo para a sociedade. Então o pecador, convicto do pecado, começa a procurar resolver problemas. Vocês se lembram vocês já leram o livro Peregrino? O Peregrino começa assim, quando ele admitiu que ele estava com um fardo pesado nas costas, aquilo é convicção de pecado. Aí o peregrino começou a buscar solução para os seus pecados. É isso. Então, o reatar a comunhão com Deus, quer seja pela salvação, se você ainda não é salvo, e se você já é salvo, mas perdeu essa comunhão com Deus, e sofre por isso, porque a mão do Senhor pesa sobre você com disciplina, e você deseja, e você então chega a um ponto de se convencer que você está errado, que você está longe de Deus, se afastando cada vez mais, então você já deu o primeiro passo, porque daí em diante você começa a buscar a solução.
pelos seus pecados. Tem muitos que estão nesse estado, mas eles começam a querer resolver os seus problemas com os seus próprios esforços, fazer estratégia para não sofrer aquele problema, tomar medidas para não sofrer aquele problema. Não tem jeito, porque vem do Senhor, e a Bíblia diz que vindo do Senhor, agindo eu, quem impedirá? Né? O próprio Isaías diz, agindo eu. Então não adianta você querer resolver os seus problemas. Construir um prédio pelo telhado, né? Uma casa pelo telhado. Não se constrói uma casa começando pelo telhado, se começa pela alvenaria, pelo alicerce. Então, para resolver os problemas, não é tentar resolver os problemas, é estar convicto do pecado e tentar e procurar resolver o pecado. Aí o segundo passo, aqui por assim dizer, o segundo passo é o crente humildemente reconhecer que os problemas, incluindo a falta de poder espiritual em sua vida, são consequências do pecado. Então, convicto do pecado, a sua mente, sua alma começa a clarear. Quer dizer que eu vivo praticando isso? E que isso está errado na minha vida? E que isso afronta Deus? Então, os meus problemas é a mão do Todo-Poderoso pesando sobre mim. Então, aí o segundo passo é, humildemente ele reconhece, os meus problemas, incluindo a falta de poder espiritual na minha vida, porque o crente em pecado, ele não tem poder espiritual. Ele não tem poder espiritual para orar, para entender a leitura bíblica, para ouvir a pregação. A pregação entra no seu ouvido e ele não entende nada. Poder para orar, poder para evangelizar, poder para dar bom testemunho, poder para viver a vida abundante, desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, o segundo passo, depois de convicto do pecado, é o crente humildemente reconhecer que os problemas, incluindo a falta de poder espiritual em sua vida, são consequências do seu pecado. E isso começa aqui no versículo 9, onde o profeta diz, por isso está longe, por isso quer dizer, por causa desses pecados aqui, que o profeta descreveu aqui, grosso modo, bem rapidinho, por isso está longe de nós o juízo. Agora, eu vou adiantar para você que esse reconhecimento aqui não partiu do povo de Israel. Isso aqui é o profeta. Isso aqui é o profeta se encarando a si mesmo, né? É o arrependimento do profeta. Só que o pastor não vai confessar pelo povo. Em determinadas ocasiões, a gente confessa pelo povo. Em determinadas ocasiões, Daniel confessou pelo povo, Isaías, Jeremias, né? Mas nem sempre o pastor abandona o seu pecado, e isso pode até refletir como exemplo na vida do povo, mas assim como a convicção de pecado, a confissão de pecado tem que ser individual, né? Mas o profeta já reconhece aqui que os problemas que Israel está sofrendo, o problema da ameaça do cativeiro da Babilônia, é por causa do pecado. E ele diz aqui, por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Então o crente em pecado, ele quer fazer certinho, ele deseja fazer certinho. O crente, mesmo em pecado, porque ele é crente, ele deseja fazer o bem, ele deseja ser uma bênção, mas o pecado não deixa. Por isso que o profeta diz, por isso está longe de nós a justiça o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há trevas. Porque o verdadeiro crente, mesmo em pecado, ele deseja a luz, ele não deseja as trevas, né? Ele procura e espera a luz.
mas só vem trevas porque ele está em pecado. O crente precisa acertar a sua vida nos mínimos detalhes, até no seu modo de conversar, né? Até nas palavras que saem da sua boca, seus pensamentos e também suas ações, né? Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Então, aí, eles estão no mundo e poderia ser revestido do poder de Deus e influenciar os seus parentes, amigos, incrédulos, e até influenciar uns aos outros com o seu testemunho, mas tudo é trevas, né? E fraqueza, né? E ele se sente como mortos no meio dos robustos. Aqui, eu não sei que tipo de robustez aqui, mas talvez a robustez, porque numa igreja não são todos que estão contaminados, né? Um ou outro crente na igreja, ele tem robustez na sua fé. A sua fé é robusta, né? A sua comunhão com Deus, a sua vida cristã é abundante. Então, mas aquele crente olha para o outro crente robusto na fé. Vamos interpretar aqui robusto como se fosse robusto na fé, em falta de uma dica aqui de Isaías. Mas a culpa não é de Isaías, não. Então, porque o crente em pecado, ele olha para um crente andando de acordo com a vontade de Deus e deseja ser como ele, mas não pode. Aí ele se sente morto. A fraqueza é tal. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, né? Então eu coloquei aqui, sem luz e sem direção, sem saída para a iminente destruição. Todos nós nos bramamos como ursos e gememos como pombos. Esperamos o juízo e não há salvação, e ela está longe de nós, sem saída, né? Porque as nossas transgressões, isso é o profeta reconhecendo, né? Porque como o segundo passo, depois da convicção de pecado, é reconhecer que as suas lutas, seus problemas, é uma consequência do pecado. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, ou seja, já está convicto. Mas isso aqui, nesse caso do capítulo 59, os judeus ainda não tinham chegado nem ao primeiro passo da convicção e nem ao segundo passo de reconhecer que realmente o pecado estava os perturbando, né? Com problemas, né? Porque eles não chegaram ao ponto de dizer como o que o profeta disse aqui, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Pelo contrário, um crente que não chegou a esse ponto, ele justifica os seus pecados, né? Ele se desculpa pelos seus erros, né? E não reconhece que é pecador. Para ele está fazendo o que é certo, mas está errado, e os problemas só amontoando, né? No caso aqui, o cativeiro. O cativeiro estava chegando, Nabucodonosor estava se aproximando, como os assírios lá no começo, né? Aí ele começa a fazer uma confissão genuína, né? Aí agora ele fez uma confissão genuína no versículo 12, agora no versículo 13 é uma lista, porque é importante, a pessoa em convicção de pecado, você não pode, uma pessoa em convicção de pecado não fala assim para Deus de forma leviana: ó Deus, perdoa os meus pecados, eu estou triste porque eu pequei contra ti, né?
Nada disso. Tem que fazer uma lista. Fazer uma lista de pecado, uma pessoa convicta de pecado tem que fazer uma lista. Aí o profeta dá a dica aqui, ó, como as nossas iniquidades, quais são? Como prevaricar, ele estava prevaricando, como o mentir contra o Senhor, porque ele diz aqui no versículo 12 que nós conhecemos os nossos pecados. Os nossos pecados estão conosco. Quais pecados? Prevaricar, mentir contra o Senhor, retirar-se da comunhão com Deus, pregar opressão e rebeldia, conceber e proferir do coração palavras de falsidade, ou seja, conceber que é o pensamento que transforma-se em palavras de falsidade. Aí tem que ser essa lista consciente, deve existir. Aí outra nessa lista faz parte também aqui a questão das privações do direito, né? Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Essa é a lista. Então, meus irmãos, se alguém está vivendo em pecado como um crente, um filho de Deus, e o Espírito Santo, mediante uma pregação como esta que eu estou fazendo aqui, ou a leitura bíblica, você chega, o Espírito Santo lhe convence de pecado, o próximo passo é reconhecer que os males que você sofre em decorrência do pecado. Então você se sente nas trevas, você se sente presto a cair na destruição, mas você está disposto a resolver o problema, então você faz uma lista de pecado e confessa um por um. Ninguém peca por atacado, então não se confessa por atacado também. Nós pecamos no varejo, então vamos confessar no varejo, um por um. Amém? Terceiro ponto aqui convicto do pecado, reconhecendo que os problemas advêm de você estar pecando contra Deus. Então, ou seja, porém, não havendo arrependimento, aí você não pode parar por aí, porque não havendo arrependimento verdadeiro, o juízo da disciplina lhe sobrevém com o fim de provocar arrependimento e abandono dos pecados, pois Deus não desiste do seu povo. Ou seja, você não pode parar no segundo ponto. Foi convite de pecado? Amém, graças a Deus. Você reconhece que está em pecado? Amém, mas reconhece também, em segundo plano, que o pecado está causando problemas e você precisa reconhecer isso, confessar, fazer uma lista e se arrepender. Se isso não ocorre, então o juízo está às portas. E isso está lá no a partir do versículo 15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa pelo que o direito, tal. Sim, aí uma pessoa em pecado, e que mesmo que ele está convicto e reconhece seus problemas advém do pecado da sua vida de transgressão, mas ele se coloca por causa do orgulho. Lembra que eu falei que no segundo ponto que isso é um fator de humildade do crente, porque a Bíblia diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Mas o crente que chegou à convicção, sabe que os seus problemas por causa do pecado, mas ele não quer se arrepender, né? Aí ele se coloca em orgulho e até se desdenha dos irmãos que estão procurando viver uma vida reta e é perseguido, né?
Aí, nesse caso, o profeta diz: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Ou seja, o justo é perseguido, porque o crente em pecado não só chegou no segundo passo, não se arrependeu, não quis abandonar o pecado, então o pecado vai virando um montão sobre ele, e a mente dele, o espírito dele, a alma dele, a vida dele fica cauterizada, e ele fica orgulhoso e chega até o ponto de perseguir aqueles que querem acertar, né? Ele não acerta e tenta impedir aqueles que querem acertar. Ele não abandona o pecado e tenta impedir aqueles que querem abandonar. Mas Deus está vendo tudo, diz o profeta, né? Diz o profeta: Deus está vendo tudo. Você chegou ao segundo passo, não se arrependeu, continua teimoso, obstinado e arrogante, e achando que está agindo certo. Mas Deus está vendo tudo e está desaprovando e toma justas medidas. Aí o versículo 16 diz: o Senhor viu isso, um pedacinho do versículo 15, o Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu, aí o Senhor, olhando de lá do céu, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Então Deus viu tudo, né? E Ele toma providências justas, né? As providências justas já foram tomadas, no caso de Israel, que era a disciplina por meio do exílio da Babilônia, certo? Aí, continuando aqui, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Aí diz: segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários, o devido aos seus inimigos, as terras do mar, dar-lhes-á a paga. Então, aqui, por que o versículo 16 fala de salvação, de justiça, etc.? É porque quando Hebreus, o livro de Hebreus, reportando-nos aqui ao Epístola de Hebreus novamente, a Epístola aos Hebreus diz que a disciplina do Senhor, assim como citando Provérbios, é porque Ele nos ama. Então, como eu disse aqui, porém, não havendo verdadeiro arrependimento, o juízo da disciplina lhe sobrevém com o fim de provocar arrependimento e abandono dos pecados, pois Deus não desiste do seu povo. Então, como Deus não desistiu de Israel, Ele estava enviando Israel para o cativeiro, para lá, sob disciplina, sob sofrimento ainda maior, eles aprenderem a justiça, né? E entenderem que o abandono do pecado é a solução para os problemas, né? Eles não teriam ido para o cativeiro se eles abandonassem o pecado. Por isso o tema é: o povo de Israel não teria ido para o cativeiro se arrependesse, se abandonasse o pecado. Então o juízo de Deus foi derramado, o versículo 18, né? Segundo as suas obras, as obras deles assim retribuirá. Versículo 19, aí eles vão aprender a temer o Senhor. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Então, lá no cativeiro, Israel ia aprender a abandonar o pecado e temer a Deus. De fato, isso aconteceu quando o povo de Israel
voltou do cativeiro, mesmo que eles voltaram paulatinamente, as pessoas não voltaram de uma vez, mas voltaram aos poucos, né? Mas eles voltaram diferente. Foi no decorrer do tempo que Israel voltou a práticas costumeiras de transgredir a lei de Deus. Porque Israel, depois voltou do cativeiro, voltou arrependido, voltou abandonando o pecado e aprender a lição, voltaram a observar o ano sabático, voltaram a buscar servir a Deus com retidão, etc. e tal. Tá certo? Mas não precisava, né? Deus quer nos abençoar sem nos disciplinar. Você que é pai e mãe sabe o quanto é duro bater com a vara em seu filho. Mas seu filho, quanto mais, requer a vara, né? E o livro de Provérbios diz: não retém a vara, porque se você reter a vara, o seu filho vai passar vergonha em você no futuro. É para bater mesmo, mas não é bom, não é fácil bater no filho, né? É doloroso. Deus não tem prazer em nos disciplinar, mas não havendo arrependimento verdadeiro e abandono do pecado, porque arrependimento não é chorar de remorso porque fez coisas erradas, é abandonar as coisas erradas. Aí, se não houver arrependimento verdadeiro, aí Deus entra com a disciplina para, assim, deste modo, trazer o seu povo ao arrependimento e ao abandono do pecado, e o povo de Deus volta à comunhão. Porque o pecado, como o capítulo iniciou, o pecado faz separação entre o pecador e Deus. Deus desvia os seus olhos do crente em pecado. Deus não quer ter amizade, comunhão e abençoar o crente em pecado. E por último, se houvesse abandono do pecado, os problemas não lhes sobreviria, ou, com a nossa mensagem, muitos problemas poderiam ser evitados se você, como um crente, um filho de Deus, abandonasse os seus pecados. Bom, mas Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é misericordioso. O último ponto aqui do desenvolvimento do capítulo 59 é: após a disciplina, vê-se os frutos do arrependimento e a salvação do Senhor. Então o povo foi desterrado para a Babilônia, mas quando voltou um povo diferente. Abandonaram o pecado, mas debaixo da disciplina. Então, após a disciplina, aí a gente vê os frutos do arrependimento. Aí o primeiro ponto aqui a primeira coisa aqui que o profeta fala é: verão a glória do Senhor. Isto é, se converterão a Deus, se converterão ao Senhor. E o versículo aqui é o versículo 19. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Então, aí Deus transforma a vida pelo Espírito Santo. Deus aplica a verdade, a justiça, a retidão na vida do seu povo arrependido. E ele se converte, né? E ele volta-se para Deus e são salvos. No caso do descrente, ele é salvo, a sua alma é salva quando ele se arrepende e volta-se para Deus.
E no caso do crente, ele se arrepende e volta a ser bem-aventurado, a viver uma vida abundante, volta a ser um bom testemunho neste mundo, volta a ver a glória do Senhor. Amém? E depois que ele volta, vem a grande promessa. Versículo 20. Virá o Redentor a Sião e ao de Jacó que se convertem, diz o Senhor. Então vem o Redentor. Esse virá o Redentor, no contexto do cativeiro da Babilônia, é o rei Ciro, o Redentor. Dá para enxergar isso ou não? O rei Ciro. Mas no contexto espiritual da nova aliança, é Jesus Cristo, o nosso Redentor, o grande Redentor. Porque o rei Ciro só pôde libertá-los do cativeiro e autorizar a sua volta para a Palestina. Mas o Messias, o rei dos reis, Senhor dos senhores, o mediador da nova aliança, os salvará eternamente. Amém? Como está lá no livro de Hebreus: imprimirei a minha lei em seus corações, imprimirei o meu conhecimento em sua alma. Ninguém precisará mais dizer ao seu irmão: conheça o teu Deus, né? Conheça o Senhor, porque todos conhecerão. O conhecimento de Deus fluirá como o rio, como o mar, né? Aí vem a grande promessa: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, as pessoas de Israel, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, o profeta, e as minhas palavras que pus na tua boca, na boca do profeta, não se apartarão dela. Ou seja, o profeta continuaria, depois da gente se arrepende, depois que a gente volta à comunhão com o Senhor, a pregação é como se fosse o combustível que mantém vivo e aceso e em atividade a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual. Por isso Deus está prometendo que o Espírito Santo não ia abandonar o profeta, as palavras não iam abandonar o profeta, ele estaria sempre com as palavras de Deus na sua boca. Por isso que você vem ouvir pregações todos os domingos aqui. É o combustível para lhe manter vivo. É o combustível, a pregação lhe mantém vivo. Então seja humilde, ouve a pregação, não olhe para esse careca aqui não, esse monte de ossos, ou seja, carne, osso e pescoço. Olhe para o que ele está dizendo. Amém ou não? Porque ele está dizendo as palavras do Senhor, lendo aqui, explicando para vocês, e isso é um combustível para manter a sua comunhão com o nosso Deus. Então Deus promete isso, essas bênçãos aqui, né, para aqueles que se arrependem. Então, porque após a disciplina, os frutos do arrependimento são evidentes, ou seja, desfrutando das promessas, das ricas promessas de Deus. Uma delas é a comunhão e muitas outras bênçãos que nos vêm em decorrência de estarmos preocupados em agradar o nosso Deus. Amém? E por último, eu quero dizer para vocês em conclusão que muitos problemas poderiam ser evitados em sua vida simplesmente se você, como um crente, um filho de Deus, abandonasse o seu pecado, pois Deus está disposto a recebê-lo de volta. Mas há uma exceção, a exceção das provações. Quando o Senhor quer nos preparar para uma tarefa ou um propósito, para bloquear a soberba de uma grande proeza, ou efeitos de grandes proporções, como foi no caso de Elias, quando ele venceu os 400 profetas de Baal, e no caso de Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, né? Então, esse texto de Isaías 59 não se aplica às provações,
porque senão você vai ter dúvida. Eu estou procurando viver uma vida reta diante de meu Deus, e aí se abateu um telhado em cima de mim. Então, essa é a exceção, né? A disciplina é diferente de provação, eu já expliquei aqui. Então, as provações, para que servem as provações? Quando Deus quer nos usar para uma tarefa ou para um propósito, né? Mas também quando Ele quer bloquear o orgulho, porque quando nós realizamos uma proeza, a gente não fica orgulhoso? Quando Paulo realizou a proeza de ter sido arrebatado para o terceiro céu, ele correu o perigo de ficar orgulhoso. Então Deus mandou o quê? Um espinho na carne, né? E deu a graça para suportar, porque nas provações, Ele manda as provações, mas manda a graça para suportar. No caso de Elias, ele venceu 400 profetas de Baal de uma forma poderosa. Elias, lá não é informado, mas Elias podia muito bem ficar se achando por causa disso. Então, Deus lhe deu uma depressão provisória. Elias caiu numa depressão que abateu sobre ele um desânimo, um medo, e fugiu de uma mulher. Aquele que venceu 400 profetas valentes, fugiu de uma mulher, né? E lá ficou sofrendo lá, até que ele desejou ouvir a voz de Deus. Aí sua depressão foi se sarando. Então, não confunda disciplina com provações. Aqui o capítulo 59 trata-se de disciplina, porque o povo de Israel não queria abandonar o pecado. Só mais uma coisinha, a título de recapitulação. Então, se Deus convenceu você do pecado, não pare por aí. Faça uma lista desses pecados e se arrependa. Mas também não pare por aí, né? Vá em frente, né? Com todos os passos mencionados aqui. Deus os abençoe.